Olá, cursistas! Hoje nós vamos tratar do tema a avaliação da aprendizagem externa. Então vamos lá entender como que se dá o processo de avaliação externa no nosso estado, que se refere à prova Paraná, né, e a Paraná+, e a avaliação externa do SAEB, né, e como se dá aí o cálculo do IDEB. E, como consequência, o trabalho do pedagogo dentro desse contexto para a formação continuada em serviço do professor. Então, nós vamos começar com os indicadores educacionais do Estado do Paraná. Então, o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná, que é o SAEP. O que acontece com esse sistema de avaliação? Então, vamos lá. Ele foi implementado com o propósito de criar um sistema de ensino mais justo e inclusivo, com chances de aprendizados iguais para todos os estudantes. Então, um dos objetivos das avaliações externas, conforme apontado em aulas anteriores, é de avaliar o desempenho dos estudantes. E a prova Paraná, ela vem com esse objetivo aí de priorizar, né, as chances de aprendizado iguais aí para todos os nossos estudantes da rede. Monitora a qualidade do ensino e da aprendizagem, que é uma característica da avaliação externa. Monitorar essa qualidade do ensino, né, e como consequência aí da nossa aprendizagem, porque nós temos dentro do Sistema de Avaliação da Educação Básica do Estado do Paraná, a prova Paraná, que acontece por trimestre, e a prova Paraná+, né, que se assemelha mais à prova do SAEB. Seus dados proporcionam um diagnóstico mais preciso a respeito da educação ofertada nas escolas do Paraná. Então, por meio da prova Paraná, que ela vai aí trabalhar com a maioria dos componentes curriculares, né? Ela tem aí também esse objetivo de proporcionar um diagnóstico de como que está a educação aí nas etapas de ensino que compõem a rede estadual. Então, o SAEP ele vai ser composto aí por duas avaliações, a prova Paraná e a prova Paraná+. Vamos ver como que se dá cada uma dessas avaliações. A prova Paraná. A prova Paraná é uma avaliação diagnóstica de caráter externo, ou seja, ela parte de uma Secretaria da Educação para fazer um diagnóstico de como que está o desempenho dos nossos estudantes por ano e por etapa. Por que por ano e por etapa? Porque faz todos, né, todos os alunos do ensino fundamental, anos finais, fazem essa prova, todos os alunos do ensino médio e também lá nos anos iniciais, o quinto ano também realiza em nível de secretaria municipal. Utiliza a teoria clássica dos testes, né? O que seria essa teoria clássica dos testes? É aquela teoria que pauta-se na questão do número de acertos com o resultado da prova. Por um exemplo, uma prova contendo 10 questões, o aluno acertou 7, então ele vai ser quantificado aí, se cada questão valer um ponto, com a média 70, né, nessa prova. Tem por objetivo identificar as dificuldades de cada um dos estudantes e apontam as habilidades já apropriadas no processo de ensino e de aprendizagem. Então, a prova Paraná, ela vai avaliar lá, né, ela vai identificar quais foram as habilidades que os nossos estudantes já se apropriaram e quais são as habilidades que precisam ainda ser reforçadas para que ele atinja aí esse desenvolvimento global para o ano ou para a etapa. Tem ainda por objetivo auxiliar as escolas com subsídios a respeito de como os alunos estão ou não aprendendo determinados conteúdos essenciais e indispensáveis para o sucesso na trajetória escolar. Então, vamos lá. Pelo fato de ser uma avaliação externa, de posse desses resultados, né, a escola, a secretaria, os professores pedagogos que fazem reuniões junto a seus pares, os professores, equipe, enfim, eles vão ter, com o resultado dessa prova, os subsídios necessários para determinar quais ações as escolas vão ter que criar para que o aluno aí, ele consiga se apropriar desses conteúdos que, como nos diz a própria BNCC, são essenciais e indispensáveis aí para a sua trajetória
escolar. A equipe gestora, né, composta, lembrando que no estado do Paraná, a equipe gestora, ela é composta pelos diretores, né, diretor e diretor auxiliar, quando a escola tiver os dois, e pela equipe pedagógica, os professores pedagogos. Então, a equipe gestora e os professores, a partir da análise da prova Paraná, podem mapear os pontos fortes e os pontos de maiores dificuldades dos estudantes de sua escola. Então, quando a gente trata aí do item, o pedagogo como formador em serviço, né, é essa análise aí de quais são os pontos fortes dos nossos estudantes e quais são os pontos de maiores dificuldades, elas servem como parâmetro, né, para que esses professores pedagogos, para que essa equipe gestora analise juntamente com a equipe de professores para estar estabelecendo estratégias de ensino e de aprendizagem, novas metodologias, enfim, para que esse aluno aí consiga se apropriar desse conhecimento. Fornece subsídios específicos a respeito das capacidades e dificuldades de cada um dos estudantes por meio do detalhamento das habilidades já adquiridas e desenvolvidas através dos descritores trabalhados durante a avaliação. Então, vamos lá. Apesar da prova Paraná, ela utilizar a teoria clássica dos testes, cada questão elaborada, ela vai apontar aí um descritor, uma habilidade, né, relacionada ao conhecimento daquela etapa, daquele ano. E essas questões, né, com esse direcionamento, ela proporciona aí um detalhamento das habilidades adquiridas e das habilidades não adquiridas. E é aplicada em todas as turmas da rede estadual. Tá? Então, desde o 6º ano do ensino fundamental até o 3º do ensino médio, por trimestre, eles fazem aí a prova Paraná. Aí nós temos também a prova Paraná Mais, tá? Então, retomando um pouco, a prova Paraná, ela vai utilizar como metodologia, só para, né, reforçar aí o que foi colocado. A prova Paraná, ela utiliza a teoria clássica dos testes, ela tem o objetivo de identificar as dificuldades dos nossos estudantes, é uma avaliação diagnóstica, ela faz um diagnóstico da aprendizagem desses estudantes, ela serve para mapear os pontos fortes e os pontos de maiores dificuldades em relação ao conteúdo trabalhado, trabalha os descritores e é uma prova aí aplicada para todas as turmas. Agora, em relação à prova Paraná Mais, né? A prova Paraná Mais é uma avaliação externa que utiliza como metodologia a teoria clássica dos testes e a teoria da resposta aos itens, né? Para avaliar o desempenho dos estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 3º e 4º ano, que esse ano ainda nós temos o 4º ano, né, do ensino médio, então o 4º ano lá para aquelas turmas da educação profissional. Então, vamos entender isso aí. A prova Paraná, né, que ela se assemelha mais à prova do SAEB, conforme eu coloquei para vocês, ela vai analisar, né, a etapa de ensino. Então, lá dos anos iniciais, o aluno, ele inicia no 1º e termina no 5º ano. Quando ele chega no 5º ano, ele realiza aí essa avaliação externa. Para quê? Para que os alunos que quando chegam no 5º ano, seja possível verificar o seu desempenho durante toda essa etapa. Lá nos anos finais do ensino fundamental, a mesma coisa. Quando o aluno chega no 9º ano, né, aí a prova ela vai servir como parâmetro para analisar como que o estudante se desenvolveu durante essa etapa aí dos anos finais. E o mesmo acontece no 3º ano do ensino médio, tá? Ou 4º ano da educação profissional, que esse ano ainda nós temos o 4º ano da educação profissional, e esse ano nós temos aí a aplicação da prova Paraná Mais. E é uma avaliação que acontece no final do ano. Logo a gente trata aí de como se dá essa teoria da resposta aos itens. Vou detalhar para vocês como que se dá aí essa metodologia. Fornece indicadores que auxiliam no diagnóstico do desempenho dos estudantes, tá? Então ela vai diagnosticar também, como a prova Paraná, o desempenho dos estudantes, possibilitando o monitoramento permanente do processo de ensino e de aprendizagem e revisão das ações da rede. Então ela é uma prova, né,
que, apesar dela se assemelhar à prova do SAEB, ela acontece todo ano, porque ela tem aí esse forte objetivo de estar monitorando o processo de ensino, né, para que as ações da Secretaria de Educação do nosso estado estejam revendo aí as políticas públicas em relação ao processo de ensino e de aprendizagem. Contempla habilidades consideradas primordiais para o desenvolvimento em português e matemática. Então, vamos lá. Retomando um ponto importante da prova Paraná. A prova Paraná, ela trabalha com a maioria dos componentes curriculares e acontece por trimestre. A prova Paraná Mais, ela acontece uma vez por ano e vai trabalhar os componentes de língua portuguesa e de matemática. Então, dando uma retomada aí, que isso é bem importante. A prova Paraná Mais, ela vai ser uma avaliação que vai atingir o público-alvo do 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental, 9º dos anos finais do ensino fundamental e 3º e 4º ano do ensino médio. Vai utilizar como metodologia a teoria clássica dos testes e a teoria da resposta ao item. Trabalha as habilidades nos componentes de língua portuguesa e de matemática. E tem o objetivo principal de diagnosticar o desempenho dos estudantes. Então, vamos continuar nossa análise aqui em relação à prova Paraná Mais. Quais são as etapas dessa avaliação, né? Então, o perfil dos testes aí. Primeiro, é necessário identificar o público-alvo, né? Os anos, as séries escolares, que nós acabamos de explicar aqui qual que é o público-alvo. Mas quando eu trato da elaboração dos testes, eu preciso primeiro, né? Qual que é o perfil? Quando eu preciso identificar o perfil desses testes, a primeira etapa é definir qual é o meu público-alvo. 5º, 9º e 3º e 4º do ensino médio. Qual que vai ser o objeto da avaliação? O componente curricular, né? Então, quais componentes serão avaliados? Aqui no caso da prova Paraná Mais, língua portuguesa e matemática. E qual a finalidade? Diagnóstica, formativa ou somativa? No caso da prova Paraná Mais, né, a finalidade, a avaliação, ela é somativa e diagnóstica. Ela faz um diagnóstico dos nossos alunos e ela quantifica isso aí para que num momento posterior, aí sim, né, quando utilizada na escola como uma avaliação interna, como análise de dados, aí ela se torna uma avaliação formativa. Mas dentro do seu caráter, lá no final do ano, ela é diagnóstica e somativa. Qual que é a matriz de referência utilizada, né, para elaboração da prova Paraná Mais? Então, é um recorte do currículo e apresenta o que será avaliado. Então, a matriz de referência da prova, se tratando de língua portuguesa e de matemática, é um recorte lá do nosso currículo e vai apresentar o que vai ser avaliado. Ou seja, a habilidade mais o descritor é igual à nossa matriz de referência. Então, as habilidades essenciais, ela mais os descritores, vai compor aí a nossa matriz de referência. O que é importante nós entendermos aqui? A diferença entre matriz curricular e matriz de referência. A matriz curricular vai orientar o ensino, né? Então, todo o nosso ensino ele é orientado pela nossa matriz curricular. Já a matriz de referência, ela vai orientar o instrumento que é a prova, vai orientar a avaliação, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Passando aqui. Precisamos entender também, dentro desse contexto da prova Paraná Mais, qual que é a participação e qual que é o desempenho. Então, a participação, ela entende-se pela participação, qual que é a abrangência e representatividade dos alunos, dos estudantes que realizam essa prova. Ou seja, para que seja generalizado a rede estadual de ensino paranaense, é necessário pelo menos, no mínimo, uma participação aí de 80% dos estudantes, né? Para poder representar aí se realmente houve essa aprendizagem ou não para essa etapa dentro desses componentes. E o desempenho? Significa o percentual de acertos no teste e o percentual de acertos por habilidade.
Então, por isso que é uma avaliação somativa. Eu vou considerar o percentual de acertos no teste total e eu vou considerar o percentual por habilidade, né? Então, quais são as habilidades que os nossos estudantes mais se apropriaram naquela etapa e quais as habilidades que eles menos se apropriaram. Dá essa visão, esse mapeamento. A proficiência, né, é definido pelos padrões de desempenho. Então, além dos indicadores, nós temos a proficiência e o padrão de desempenho. A proficiência vai ser definida aí pelos padrões de desempenho, ou seja, corresponde a um valor do conhecimento do aluno. Então, qual que é o conhecimento do aluno, né? Vai ser a proficiência. O padrão de desempenho, um conjunto de determinadas tarefas que os estudantes são capazes de realizar. Né? Então, vai apresentar 4 padrões aqui de desempenho. A avaliação apresenta 4 padrões de desempenho. Né? Qual que é o conjunto de tarefas que esse estudante consegue realizar? Esse conjunto está abaixo do básico, ele é básico, ele é adequado ou ele é avançado. Tá? Então, vai apresentar aí esses 4 padrões de desempenho. Agora vamos entender bem como que se dá a teoria clássica dos testes e a teoria da resposta ao item, que é a metodologia de cálculo da nossa prova Paraná. A teoria clássica dos testes ela é bem tranquila, que são os resultados estão associados ao número total de acertos. Então, conforme eu coloquei para vocês, se a prova tem 10 questões, cada questão ela vale 1 ponto, se o aluno acertou 5 questões, aí são 50%, né, de acerto em cima aí dessa teoria clássica dos testes. Já a teoria de resposta ao item, né, ela já é elaborada de uma forma que a secretaria ou a escola, ela consiga aí entender quais são exatamente as habilidades e os descritores que o aluno conseguiu se apropriar. Então, é organizada essa teoria, ela dá suporte para separar aí os conhecimentos dos nossos alunos durante aí essa etapa. Vamos entender bem isso. Atribui ao desempenho uma proficiência no lugar da nota. Tá? Então, o que o aluno conseguiu compreender? Está abaixo? Está dentro do esperado? Né? É avançado? Então, vai atribuir aí ao desempenho uma proficiência. Estima o que o estudante sabe fazer, porque quando eu consigo separar por questões qual habilidade se refere, né, àquela questão, aquele direcionamento ao aluno, eu consigo fazer um mapeamento mais claro do que o estudante consegue realizar. O item avalia uma única habilidade, ele é unidimensional. Então, vamos lá. Quando eu falo da teoria da resposta ao item, né, cada questão é organizada em cima de uma única dimensão. E isso leva, né, à compreensão do que ele consegue fazer para aquela habilidade, para aquele descritor específico. Os itens de múltipla escolha são elaborados para capturar uma única resposta de uma habilidade avaliada da matriz de referência. Então, vamos lá. Então, eu tenho lá um item de múltipla escolha. Aí, esse item, ele vai captar uma única resposta de acordo com a minha matriz de referência, que é aquela que orienta a avaliação. Se relaciona apenas um descritor, uma habilidade, porém pode ter diversos itens para uma mesma habilidade. Então, eu tenho lá uma avaliação com 30 questões. Tá? Cada questão vai se referir a uma única habilidade, a um único descritor. Porém, eu posso ter mais questões relacionadas a essa habilidade ou a esse descritor. Tá? Então, não significa que o teste ele vai ter lá 30 questões e as 30 com habilidades ou descritores diferentes. Pode acontecer das 30 ter 3 habilidades iguais. Porém, a questão em si, ela é unidimensional. Ela apresenta uma única habilidade, um único descritor, tá? Então, o que a gente pode entender aí da teoria da resposta ao item? Ele tem uma única resposta, cada questão ela é preparada em cima de um único descritor,
A proficiência vai medir lá o que o estudante sabe fazer dentro da sua metodologia, elabora uma única dimensão do conhecimento. E o que mais a gente consegue entender aí em relação a isso? Além dos indicadores, os resultados das avaliações geram padrões de desempenhos, que permite o quê? Perceber onde os estudantes estão alocados, não é? Dentro do quê? Dentro de uma escala de proficiência para pensar estratégias mais pontuais aí de ensino e de aprendizagem, que é o que eu coloco quando eu falo do papel do pedagogo como formador em serviço. Então, está acontecendo a situação, e aí o pedagogo, junto com a equipe gestora, vai estar pensando estratégias de ensino que levem à melhoria desses padrões de desempenho. Para o cálculo da proficiência, considera-se 3 parâmetros: a capacidade de discriminação, o grau de dificuldade e a possibilidade de acerto ao acaso, tá? Então, a proficiência, lembrando, né, que é uma média padronizada de 0 a 10. Dentro dessa metodologia, calcular essa proficiência, né? Para esse cálculo, é necessário levar em consideração esses 3 parâmetros: a capacidade de discriminação, o grau de dificuldade e a possibilidade de acerto ao acaso, ou seja, né? Então, o aluno ele consegue discriminar bem o que se está pedindo essa questão, né? Qual que é o grau de dificuldade para esses estudantes? E considera também aquelas possibilidades do estudante ter chutado uma questão, né, e isso aí levado ele ao acerto ao acaso, né, sem ele ter esse conhecimento apropriado. Então, dentro ainda da metodologia de cálculo, leva-se em consideração essas 3 questões. A teoria da resposta ao item, né, ainda utiliza, dentro do teste de múltipla escolha, alguns pontos considerados essenciais para se chegar aí a esse mapeamento da aprendizagem. Primeiro, quais são, né, esses itens? O enunciado, o suporte, o comando, o distrator e o gabarito. O que significa o enunciado? Representa a exposição sumária do item, englobando o suporte e o comando, tá? Então, aquela exposição inicial do item, que vem antes das respostas. Ela também engloba o suporte e o comando, tá? O que seria esse suporte? O suporte seria todos os recursos que o estudante tem para ele chegar lá na resposta do item, ok? Então, vamos colocar um exemplo aí. De repente, eu coloco uma questão: observe o texto, a tirinha abaixo, ou o texto abaixo. Então, observe a tirinha abaixo, é o enunciado. A tirinha em si vai ser o suporte. Lembrando que esse suporte também faz parte do enunciado. Aí, depois dessa tirinha, vem o comando, que vai direcionar o estudante para aquilo do que se espera dele para o item. Então, que também faz parte do enunciado. Então, observe a tirinha abaixo. A tirinha, né, apresentada na questão. E, após a análise da tirinha, descreva as principais características dos personagens. Tudo isso é o enunciado. Só a tirinha é o suporte e o comando é o que se espera, né, que o aluno responda em relação aí ao a nossa questão de múltipla escolha. Depois nós temos o quê? Os distratores. O que seriam os distratores? São as alternativas erradas da resposta. Representam caminhos cognitivos plausíveis, embora errados, para os quais os estudantes podem percorrer ao relacionar a resposta ao item. Então, o distrator, ele não pode, dentro da teoria da resposta ao item, ele ser uma pegadinha que leve o aluno à resposta errada. Não, isso aí é prova de concurso. Tá? Então, o distrator são aquelas questões que estão erradas, mas servem de reflexão para que os estudantes cheguem à resposta certa. Então, se lá no meu comando eu estou pedindo, né, que o aluno identifique os personagens, por um exemplo, que fazem parte da turminha da Mafalda. Aí lá na tirinha tem vários personagens de várias turmas, né? Aí os distratores seria o quê? Colocar, por um exemplo, personagens que eu não estou pedindo no comando, para que o aluno reflita, né? Para que seja um caminho cognitivo plausível
para ele chegar lá ao comando. Então, ele vai ter que analisar, não, tem vários personagens, são várias turmas, entretanto, o comando pede só os personagens da turminha da Mafalda, ok? E o gabarito, que seria a alternativa de resposta ao item. Então, isso aí são os aspectos utilizados na teoria da resposta ao item. Tranquilo? Que seria o enunciado, o suporte, o comando, lembrando que esses três fazem parte também do enunciado, o distrator e o gabarito. Então, isso aí, né, essa teoria é o que é utilizado aí dentro da avaliação Prova Paraná+. Então, nós temos lá dentro das avaliações externas do Estado do Paraná, a Prova Paraná e a Prova Paraná+. Agora, em relação ao sistema de avaliação básica, o SAEB, né, que é da brasileira agora, nós estamos falando de nível nacional, que acontece a cada 2 anos para medir o índice de desenvolvimento da educação básica. Então, ela foi implantada pelo governo federal em 1990 e tem como principal sistema de avaliação, como objetivo, né, principal, avaliar aí o sistema da qualidade da educação básica. O que mais o SAEB apresenta como objetivo? Avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação básica brasileira. Gerar dados e indicadores que subsidiam a elaboração e monitoramento das políticas públicas educacionais do país. Os resultados são usados para calcular o IDEB, né, que é o nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que considera o desempenho dos alunos no SAEB e os dados do fluxo escolar no censo escolar. Então, como que eu vou chegar, né, a essa avaliação da eficiência da educação básica brasileira? Então, eu vou considerar os dados de fluxo, que são os dados de aprovação e reprovação daquela etapa, e vou considerar também quais foram os dados da avaliação do SAEB, né? O resultado da provinha do SAEB. Como que eu vou calcular esse fluxo, né? Eu vou pegar a aprovação e dividir aí pelo número de alunos dessa turma e dessa série. Que, lembrando, o fluxo ele vai considerar os dados de aprovação, de reprovação e de abandono. Tá? O abandono também entra aí nos dados de fluxo. Qual que é a participação amostral e qual que é a participação censitária desse sistema de avaliação? Então, o SAEB, ele vai realizar 2 provas, uma amostral e uma censitária. A participação amostral, né, ela vai, são algumas turmas escolhidas, né, pelo Instituto, pelo INEP, para ele ter uma ideia de como os estudantes estão dentro dos componentes de ciências humanas e ciência da natureza. Tá? Então, como que acontece aí? Qual que é o público-alvo da participação amostral e qual que é o público-alvo da participação censitária? E qual que é a diferença entre os dois? Então, uma participação vai ser amostral quando o INEP escolher algumas turmas para ele avaliar aí como que está o desempenho dos estudantes dentro de ciências humanas e ciências da natureza. E ela será censitária, porque é baseada nos dados do censo escolar, né? Aquelas matrículas que se baseia aí o INEP, que consta no censo escolar, para ele medir o desempenho dos estudantes dentro de português e matemática. Aí sim, para todas as escolas públicas do 5º ano, do 9º ano e do 3º e do 4º ano. Tá? Então, entendendo bem. Participação amostral. São escolhidas algumas turmas, que pode ser da escola pública ou da escola privada, e vai avaliar o desempenho da educação infantil, do 2º ano do ensino fundamental e do 9º ano do ensino fundamental. Tá? E ela é censitária, vai medir somente de português e matemática para o 5º ano, o 9º ano e o 3º e 4º do ensino médio. Então, vamos entender isso aí. A educação infantil, por meio de questionários e dentro da participação amostral, né, o INEP escolhe algumas turmas, ele vai medir aí como que está o desenvolvimento da educação nessa etapa. O 2º aninho do ensino fundamental, que realiza aquela Provinha Brasil, né, que a gente conhece como Provinha Brasil, vai realizar, escolhe-se algumas turmas e realiza
as provas, né, dentro de ciências humanas e de ciências da natureza, também por amostragem. O quinto ano já faz a avaliação censitária, que é de português e matemática. O nono ano do ensino fundamental, ele faz as duas provas. Então, algumas turmas do nono ano são escolhidas para fazer dentro da participação amostral. E todos os nonos anos da escola pública fazem a censitária, que é de português e matemática. E o terceiro ano do ensino médio realiza aí a avaliação censitária, tá? Então, vamos entender. Nós temos dois tipos de avaliação dentro do composto pelo SAEB. Nós temos lá a avaliação amostral, o Instituto escolhe algumas turmas e avalia a educação infantil, o segundo aninho, algumas turmas de nono ano e aplica aí um caderno de testes de ciências humanas e ciências da natureza. Aí a censitária, para todas as escolas públicas, todos os alunos matriculados no quinto ano, de acordo com o censo, nono ano e terceiro ou quarto ano do ensino médio ainda esse ano, realiza as avaliações dentro dos componentes de língua portuguesa e de matemática. Qual que é o instrumento utilizado nessas avaliações, né? Então, os cadernos de testes são compostos por testes cognitivos de língua portuguesa e matemática, quando eu trato da avaliação censitária, ciências humanas e ciências da natureza, quando eu trato da avaliação amostral. Então, são chamados de testes cognitivos. Os questionários também são instrumentos impressos ou eletrônicos. Eles vão coletar informações sobre os fatores socioeconômicos e de contexto para auxiliar e compreender o desempenho dos testes. Então, eu tenho lá tanto questionário impresso que vai para as escolas, quanto eletrônicos, né, que os diretores podem estar respondendo, diretores, no caso da educação infantil, o professor da turma, o coordenador, né, o supervisor ou o professor pedagogo. Qual que é o público-alvo do SAEB? Escolas localizadas em zonas urbanas e rurais e que tenha pelo menos 10 alunos. Então, tem uma quantidade mínima aí de alunos matriculados para realizar esses testes. Quem que não faz parte dessa avaliação, né? Quem que não realiza as provinhas do SAEB? Turmas multisseriadas, correção de fluxo, educação especial exclusiva, né? Aqueles alunos, por um exemplo, matriculados na PAI, né? Que não estão dentro da educação básica. Educação de jovens e adultos, ensino médio, o normal, magistério, né? Ensino médio integrado não seriado, escolas indígenas que não ministram a língua portuguesa como primeira língua, esses também não realizam aí a prova do SAEB. Tudo isso vai servir para quê? Para nós termos um índice de desenvolvimento da educação básica, que é o nosso IDEB, e a partir desse índice é que nós vamos estar aí monitorando, mapeando a educação pública brasileira por etapas para poder estabelecer estratégias de melhorias aí para essa educação. Então, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador que reúne os dados do fluxo escolar, conforme eu coloquei para vocês, e as médias de desempenho no sistema da avaliação da educação básica. Então, o fluxo escolar refere-se às taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no quê? Pelo censo escolar. Tá? Então, tudo aquilo que vai lá para o banco de dados das secretarias das escolas. O IDEB é calculado através do fluxo, multiplicado pelo aprendizado, que é o desempenho, dividido aí pela nossa que é o desempenho, a nossa proficiência. E o que seria a proficiência? É um instrumento que contém a descrição pedagógica das capacidades avaliadas, né? Ou seja, então, de acordo lá com o meu padrão de desempenho, quais são os descritores, as habilidades aí que os nossos estudantes conseguiram atingir durante aquela etapa. Então, turminha, esse é o principal aí que a gente precisa entender em relação às avaliações externas, né? Tanto do nosso estado, do Paraná, que é a Prova Paraná e a Prova Paraná+, quanto em relação aí à legislação nacional, né? O que se espera para a educação básica das escolas públicas brasileiras,
que é o nosso SAEB. Até uma próxima, logo estaremos gravando aí mais vídeos com conteúdos para nossa prova aí da CED-PR. Abraço a todos.